E aí, tudo bem? Eu sou o Ronan Santos do Almanac X e esse é um vídeo especial, um conteúdo extra na semana com uma mega compilação de viajantes do tempo registrados por câmeras. Então sente aí, fique confortável e roda a vinheta. Em 2006, um sueco chamado Håkan Nordic descobriu que havia acumulado água na pia da sua cozinha e o que parecia ser um problema comum se transformou num evento inesperado. Ele alega que ao mexer na encanação para tentar consertar o vazamento, foi transportado para outra dimensão. Um buraco de minhoca o puxou para o futuro e o levou para o ano de 2042. O homem afirma que foi capaz de se encontrar com sua versão de 72 anos de idade e que tiveram um ótimo bate-papo, vê se pode. Com receio de que ninguém acreditasse, ele filmou com seu telefone um vídeo com a suposta versão de si mesmo do futuro. Eles se abraçaram e até compararam uma tatuagem no braço. Håkan disse que apesar das pessoas não acreditarem nele, a experiência foi agradável e única. Se realmente aconteceu, deve ter sido bem legal. Eu mesmo teria uma série de conselhos para dar ao Ronan do passado, alertar sobre erros que irá cometer, contar sobre os acertos, enfim. E eu aposto que você também gostaria de ter esse encontro. Em 2010, um cineasta chamado George Clarke viu algo bizarro em uma das cenas do filme O Circo, estrelado por Charlie Chaplin em 1928. Desde então, esse é um assunto que chamou a atenção dos internautas, que criaram várias teorias sobre viagem no tempo. Em uma cena de multidão, uma mulher é vista caminhando em frente a um teatro chinês chamado Gramas. Beleza, nada em comum. Porém, se você prestar um pouco mais de atenção, ela parece estar falando em um celular. E o que tem de estranho nisso? É que estamos falando, mano, da década de 20. Então é bem difícil de acreditar que ali tinha uma torre de celular, muito menos um telefone móvel disponível. O fato é que o telefone celular foi inventado apenas em 1973, ou seja, é impossível acreditar que haveria um desses naquela época. Será que essa senhora descobriu uma forma de viajar no tempo? Greta nasceu na Suécia e atualmente tem 18 anos. Ela é uma heroína ambiental, ativista do clima e desde os 16 anos tem ganhado as manchetes mundiais devido à sua missão de salvar o planeta. Porém, uma imagem provaria que a menina pode ter vindo diretamente do passado. Acredite se quiser. Algumas pessoas acreditam que a jovem é uma viajante do tempo, mas o que os fez pensar assim é o fato de que Greta é a cópia de uma menina que aparece em uma fotografia do final de 1898. Esse registro está disponível no acervo da Universidade de Washington e se trata de 3 crianças trabalhando em uma mina de ouro na região de Yukon, no Canadá. A semelhança das duas é inegável, mano. Eu diria ser a mesma pessoa, se não fosse centenas de anos de diferença entre o nascimento de ambas. Será que a máquina do tempo dessa garota seria movida com energia sustentável? Só pode. Você sabia que Adidas é uma forma abreviada de Adidasley? Ele fabricava calçados esportivos na Alemanha desde 1920, mas somente em 1949 a empresa se tornou oficial, tornando a marca das 3 listras um registro mundial. Mas o que você provavelmente não sabia é que essa marca pode ser a favorita das múmias. Esse caso se trata da múmia de uma mulher com idade de 30 e poucos anos, e ela usava tênis da Adidas há mais de um milênio atrás. Pelo menos é o que parece, né? O corpo foi descoberto em 2016 na região das montanhas de Altai, na Mongólia, e a moça também se encontrava com vários itens que estavam notavelmente preservados, incluindo uma faca brilhante. Há indícios que ela faleceu depois de um golpe forte na cabeça. Essa notícia chegou às manchetes graças ao seu calçado moderno, o que gerou um mistério entre os habitantes da Mongólia. Será que ela era uma viajante do tempo que havia sido pega entre os dois mundos? Ou simplesmente comprou um sapato que tinha as listras do lado, bem antes da marca ser inventada? No dia 23 de abril de 2006, um ucraniano foi encontrado numa rua em Kiev, vestindo roupas antigas,
costas e segurando uma câmera fotográfica do tempo do Ronca. O comportamento dele chamou a atenção dos policiais e quando foi abordado, a polícia pediu que ele se identificasse. A reação foi de espanto, porque o cara apresentou um documento usado na era da União Soviética na década de 50, e nele estava escrito o nome de Sergei Ponomarenko, da cidade de Kiev, e que seu ano de nascimento era 1932. A polícia achou a história sem sentido nenhum, e por acreditarem que ele talvez tivesse algum tipo de transtorno mental, o mandaram para um hospital psiquiátrico e contaram com a ajuda do professor Paulo Kutrikov para conduzir a investigação. Sergei disse que tinha 25 anos e, ao tentar se lembrar de como apareceu em 2006, relatou que estava caminhando e observando a paisagem local quando foi sequestrado por um objeto voador não identificado. Ele também forneceu a foto que estava em sua câmera antiga e era uma suposta paisagem da sua época. Em 2012, ele tirou uma foto no mesmo local para comparar a era da União Soviética e o futuro. Apenas um cara maluco ou um legítimo viajante do tempo? Em um vídeo publicado em fevereiro de 2018, um homem chamado Alexander Smith afirma ser um viajante do tempo que visitou o ano de 2118. No vídeo ele diz que, na verdade, ele era uma das primeiras pessoas a usarem esse tipo de tecnologia como parte de uma missão ultra secreta da CIA do ano de 1981 e que já saiu em missão à procura de pessoas não identificadas, entre outras coisas. Smith relata que ainda no século XXI a vida alienígena vai ser revelada às pessoas, mas que eles já vinham visitando a Terra com bastante frequência, só que o governo mantém tudo em segredo. Ele também disse que enquanto caminhava no ano de 2118, havia se deparado com uma estátua de um homem chamado Jamie Oliver, que mais tarde se tornaria o presidente dos Estados Unidos, e que esse cara era um assassino. No final da entrevista, Smith enfia a mão em uma jaqueta e mostra a foto de uma cidade que ele afirma ter visitado no ano de 2118 e diz que a razão pela qual a imagem está distorcida é devido ao processo de viagem no tempo. O mais chocante de tudo é que mesmo esse vídeo se tornando público, não tem nenhum registro sobre Alexander Smith na internet, nem mesmo ideias contrárias ao que ele disse, como se o cara não tivesse existido. Já se questionou o fato de que nenhum viajante do tempo tenha ficado rico com informações do futuro? E se eu te contasse que no início dos anos 2000, um homem veio do futuro só para fazer fortuna na bolsa de valores? Ele se chamava Andrew Carlson e ficou famoso depois de ser preso em 2003 por uma suposta fraude na Bolsa de Valores de Nova York. Em 2 semanas, o cara havia multiplicado mais de 430 mil vezes seu investimento inicial de apenas $800, ou seja, o novato conquistou 350 milhões de dólares em poucos dias. Devido a essa sorte, os investigadores o acusaram de ter acesso a informações privilegiadas, e ele disse que tinha mesmo, só que essas informações vinham do futuro. Ao ser interrogado pelo FBI, Andrew alegou ser um viajante do tempo e que era do ano de 2256. Por isso, ele saberia todas as oscilações que afetariam o mercado. Para provar que dizia a verdade, ele propôs revelar eventos futuros, como o paradeiro do terrorista Osama Bin Laden e a cura de várias doenças. Em troca, ele queria sua liberdade para voltar para o século 23. E assim como no caso anterior, os agentes não encontraram nenhum registro sobre qualquer cidadão com o nome de Andrew Carlson antes de dezembro de 2002, quando aconteceu a denúncia. Entre todos os supostos Marty McFlys, em 2018, o homem que dizia viajar no tempo foi o que mais deixou as pessoas de boca aberta. Seu nome era Noah, ele afirmava ser do ano de 2030 e que voltou do futuro após uma missão fracassada. Ele também diz ter 50 anos e que a aparência de adolescente era devido ter anorexia e que os remédios para tratar desse transtorno eram os mesmos medicamentos para o rejuvenescimento. Quando questionado sobre o motivo de voltar no tempo,
Noah declarou que seu principal objetivo era mostrar que a viagem no tempo era real, que o governo estaria mentindo para as pessoas, além de que ele teria previsões sobre eventos que estavam prestes a acontecer. Ele mencionou que em 2028 os seres humanos chegarão em Marte e que em 2030 a tecnologia vai evoluir a ponto de uma casa ser administrada por conta própria. Você deve estar se perguntando, tá, mas qualquer um poderia dizer isso, o que o torna diferente dos demais? Pois, pasme, o cara fez questão de passar por um detector de mentiras. E sempre que interrogado sobre alguns acontecimentos, a máquina dizia que tudo era verdade. Ou seja, teoricamente, ele não estaria mentindo. Essa história aconteceu em Nova York em 1952, depois que um homem foi atropelado e levado a um hospital já sem vida. Todos estranharam as vestimentas do cara, que parecia ser de outra época, bem antigas, mas até aí tudo bem, né? Ao tentar encontrar algum documento do senhor, as enfermeiras mexeram nos bolsos e acharam um relógio e uma faca que pareciam ser das décadas passadas. Quando finalmente se depararam com o documento do defunto, viram que ele era de 80 anos atrás. Além disso, a rua com o endereço estava com um nome antigo de 50 anos antes, que já não era nem mais usado. Como ficaram assustados com as evidências, o hospital envolveu a polícia nas investigações para tentar localizar a família e descobriram que ele era pai de uma das mulheres mais velhas da cidade. Ao falar com a senhora, ela disse que ele havia desaparecido há anos atrás e dado como morto em 1884. Na hora que mostrou a foto de seu pai para as autoridades, ele estava usando exatamente a mesma vestimenta no momento do atropelamento. Será que esse homem acabou se embananando na rua e foi acertado por um carro? Afinal de contas, se ele for um viajante do tempo, esse meio de transporte nem sequer existia na sua época. Um rapaz, teoricamente, descobriu como viajar no tempo. Ele mesmo testou sua invenção e simplesmente desapareceu sem deixar pistas. Olha que maluquice! Nos anos 90, um jovem chamado Mike Markham aproveitou seus conhecimentos de elétrica e começou a desenvolver uma engenhoca para testar a viagem no tempo. Segundo os relatos dele mesmo, chegou a um determinado estágio em que ele viu a sua máquina projetar um vórtice e, para testar, jogou um parafuso que simplesmente desapareceu. Conforme ele testava, um tal de laser da projeção queimou e ele pensou que poderia reconstruir a máquina, só que com transformadores maiores e mais potentes. Sem ter grana para isso, ele resolveu roubar os transformadores antigos de uma cidade chamada King City, que fica lá na Califórnia. O teste causou um grande apagão em seu bairro e horas depois, o jovem foi preso pelo roubo dos objetos. Quando ele saiu da cadeia, foi convidado para ir a um programa de rádio e mostrou sua máquina ao vivo. É claro que o espectador não pôde ver nada, né? Mas os locutores descreveram como era a engenhoca. Com isso, ele recebeu diversas doações e quis testar o vórtice mais potente usando seu próprio corpo. Em 1997, o cara simplesmente desapareceu e ninguém nunca soube do seu paradeiro. Puf, é como se o cara tivesse evaporado, mano. Sumiu! Meses depois, um ouvinte de um programa de rádio contou que ouviu a história de um homem que foi esmagado por um tubo gigante na década de 30 e que nunca se soube quem era, pois seu rosto estava desfigurado e ao lado do seu corpo havia um objeto parecido com um celular. Para muitos, o gênio se deu mal. Ele conseguiu ir para o passado, porém acabou caindo na hora e no lugar errado. Se os smartphones surgiram depois dos anos 2000, o que raios é isso que está sendo segurado pela camponesa de um quadro de mais de 160 anos atrás? Não sei te dizer. Essa obra começou a intrigar as pessoas da internet, pois a pintura chamada O Esperado foi concluída em 1860 pelo artista escocês Ferdinand George Waldmiller.
Ao observar a garota que caminha no meio da trilha de terra, podemos ver nitidamente que ela segura algo que se assemelha muito com um smartphone. Mas será que aí no meio do nada e nessa época já tinha sinal 4G? O mais curioso é que o brilho do objeto se reflete um pouco na sua roupa e na sua face, como se realmente fosse um celular moderno. Talvez os indícios de viagem no tempo estejam espalhados por vários locais e épocas diferentes, como é o caso da estátua grega a seguir, que foi esculpida cerca de 100 anos antes de Cristo. Na imagem, podemos ver uma criança segurando algo que parece muito com um notebook. Só que essa tecnologia tem mais ou menos 40 anos, sendo impossível existir na época em que a obra foi esculpida. O engraçado é que o diacho da mulher ao lado parece estar olhando diretamente para a tela. Que viagem é essa, véi? Outro ponto são esses dois furinhos na lateral. Será que são as entradas do fone de ouvido e do carregador? Ou quem sabe dos USBs? Bom, eu acho que já fui longe demais, né? Deve ser apenas loucura da minha cabeça. E largar mão de ser besta. Uma foto tirada em 1943 na Islândia parece não conter nada fora do normal, apenas pessoas transitando para todos os lados como acontece até hoje. Só que ao reparar bem em um homem específico, somos capazes de notar que o cara parece estar segurando nada menos que um celular próximo ao seu rosto. As roupas do humano são correspondentes com as da época, porém não se tem nenhum tipo de relato que demonstrasse a existência de telefones móveis durante os anos da Segunda Guerra Mundial. Também não há outro aparelho que se assemelhe aos smartphones, mas qual a vantagem de viajar no tempo com um desses? Me fala aí, se nem sinal existia no mundo. Bom, se alguém foi capaz de solucionar o problema da viagem no tempo, algo assim deve ser fichinha para ele. Nesse livro existe uma foto chamada O Último Piquenique, que foi tirada em 1917 em uma cidade chamada St. Joseph Bay, que fica no Canadá. Todas as pessoas estão vestindo roupas de época, que são calças, paletós e chapéu para os homens, além de vestido ou saias longas para as mulheres. Mas tem um rapaz no meio dessa gente toda que se destaca. Esse mano, que ficou conhecido como o surfista, é tido como um possível viajante do tempo, por conta de suas vestimentas bem mais parecidas com as nossas do que a do pessoal do início do século XX. Ele está usando uma bermuda para cima do joelho e uma camisa normal, que parece aquelas que compramos em lojas de departamento. Nessa época, ninguém saía assim em público, por isso o jovem parece estar totalmente deslocado. Onde é que eu tô? Outra coisa que chama a atenção são os dois caras que estão ao lado do rapaz, que parecem olhar para ele com certo desconforto, tentando entender de onde teria vindo aquele alienígena. Ele também olha para a câmera e parece estar um pouco chateado por ter um registro seu feito ali naquela hora. Onde ele teria conseguido nossas roupas de hoje em dia em 1917? Só faltou estar usando um óculos Juliette, um copo Stanley e uma caixinha de som JBL. Essa igreja, construída há mais de 300 anos, começou a chamar a atenção das pessoas, porque em uma determinada parte é possível ver esculpido nada menos que um astronauta usando capacete e trajes espaciais, que é algo bastante moderno, né? Então, como seria possível ter um exemplar na Catedral de Salamanca, em Portugal? O boneco, feito em uma das paredes da igreja, se assemelha com os astronautas que fizeram parte da corrida espacial durante a década de 60 e 70, parecendo até uma premonição do futuro. Bom, mas como uma parada dessa seria possível? Alguns acham que um engraçadinho colocou ali durante a última reforma que ocorreu nos anos 90. Ou pode ser que um viajante do tempo resolveu pôr um easter egg do que viria a acontecer no mundo. Será? Algumas das melhores provas de que talvez já houveram viajantes do tempo são registros de pessoas que parecem estar usando aparelhos modernos, como celulares, numa época onde eles não existiam.
O seguinte vídeo foi gravado em 1937 e nele podemos ver diversas pessoas caminhando com roupas antigas e no meio da multidão é possível encontrar uma mulher que, apesar de ter as mesmas roupas, parece carregar um celular no ouvido, agindo como nós agimos hoje no nosso dia a dia. Ela ainda mexe a boca e dá a impressão de que está conversando com alguém, o que abre muitos outros questionamentos do tipo: como era possível ter um sinal na época? E quem estaria do outro lado da linha? Outro viajante do tempo? Meu nome é Rafaela, sou representante da Claro. Em 2008, arqueólogos estavam trabalhando em uma tumba da dinastia Ming, na China, que datava de 600 a 400 anos atrás. No meio das escavações encontraram um objeto estranho que parece ser feito por alguém que podia ver o futuro, ou sei lá, viajou no tempo. A pequena peça de metal do tamanho de um anel para dedos largos possuía a forma exata de um relógio moderno, com ponteiros que marcam as horas e os minutos. Mas como seria possível, meu chapa? O primeiro relógio de pulso foi feito em meados de 1800. Não tinha como saberem desse dispositivo 4 séculos antes. A descoberta segue sendo um grande mistério da humanidade. Então é isso, muito obrigado por ter assistido até o final, não esqueça de deixar seu like, e aqui na sua tela tem os últimos vídeos lançados pelo Almanac X que estão sensacionais. Veja um depois do outro que você dá uma força, beleza? Então é isso, até o próximo vídeo.